E aí galera, beleza, beleza? Aqui é o professor José Maria pelo YouTube, canal Diabo da Matemática. Bom, antes de começar, vamos deixar um recadinho para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então, hoje nós vamos falar aí de circunferência trigonométrica, continuando, né? Veja só, nós vamos falar hoje aqui, vamos resolver alguns exercícios. Nós temos aqui a circunferência trigonométrica, nós temos aqui, começando aqui 0 grau, eu dividi para vocês aqui, ó, 30, 60, olha só, parece fatia de pizza, né? Olha só, temos aqui, ó, só que aqui no caso a gente tem uma pizza de 12 pedaços, né? Olha só, aqui nós temos 30 graus, 30 graus ou π sobre 6. Por que π sobre 6? Porque π é 180, equivalente a meia volta. Então, quando eu tenho π, se eu dividir por 6, dá 30. Então, 30 graus é π sobre 6. E 60 é π sobre 3, porque é 180 dividido por 3, π sobre 3. E 90, π sobre 2, que é metade de 180. E 120 é 2π sobre 3, porque é o dobro de 60. Se 60 é π sobre 3, 120 é 2π sobre 3. E 150? 150 é π sobre 6? Se você contar as fatias, dá, ó. 150 não é 5 vezes 30? Se 30 é π sobre 6, 150 é 5 vezes 30. 5π sobre 6. Só você contar 1, 2, 3, 4, 5 fatias. Bom, chegou no 180, 180 é π, seria o quê? 6π sobre 6 dá próprio π, né? 6 por 6 dá 1. Então, 210, professor, é 7π sobre 6, sim. E 240, 240, por que 240 não é 8 então, professor? Somou 30. É 8, é que eu simplifiquei, 8 dividindo por 2 dá 4, dividindo por 2 ali dá 6, é 8 sobre 6, que é o quê? Olha lá, se 120 é 2π sobre 3, 240 é o dobro, 4π sobre 3. Ah, professor, mas andou mais 30 graus, chegou em 270. Por que não aparece, então, 5π sobre 3? Não, aqui seria, se aqui é 8, aqui seria 9, né? Aqui seria 8, aqui seria 9. Então, 9... se você dividir por 3, π sobre 6 dá 3 e 2. 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 dá 2. Então, 3π sobre 2. Ou você conta que é 3π sobre 2, ó, é cada pedaço, cada quadrante aqui da circunferência, ó. Cada quadrante aqui é π sobre 2. Você conta 1, 2, 3. Ah, tá. Então eu vou andar mais 30 e vou chegar agora no 300. 270 para 300. Eu tinha 9, então é 10. Por que faz 5 sobre 3? Porque eu simplifiquei. Aqui é 10, aqui é 6. Dividindo por 2 dá 5, por 2 dá 3. Fração a gente, por lei, a gente tem que simplificar e deixar a fração irredutível, né? Ah, se aqui era 10, que virou 5, dividido, que ficou simplificado virou 5 sobre 3, né? Então aqui é 11, né, professor? Ah, entendi, é 11. 11π sobre 6 é 330 graus. Agora, você vai ficar craque nisso como? Estudando, pegando a circunferência, pega aí no YouTube, né? Você vai ver, achar circunferência trigonométrica super bonitinha, né? Igual essa aqui que eu desenhei para fazer um outro modelo de aula, tá vendo? Aí você tem lá tudo bonitinho e tal, você vai estudando a circunferência que você domina ela. Beleza? Aí você vai para a circunferência segunda. Você viu que eu não falei de 45 graus? Eu vou falar nessa aqui, ó. Não, 45 graus é π sobre 4, é 180 dividido por 4. Ah, e aqui que é π sobre 2, seria o quê? Seria 2π sobre 4. Então aqui, ó, 135 é 45 vezes 3. 3π sobre 4. Aí você vai para o 225. Que o que é o 180, você está falando de 4π sobre 4. Então dá π, né? 180 ali é π, né? E aqui, eu deixei 180 ali, mas nós temos aqui também
conhecido como π também. Aí você tem aqui 225, é mais 45. Então se aqui era 4, aqui é 5, 5π sobre 4. E você anda mais 45, você cai no 270, mas se aqui era 5, aqui é 6. 6 dividindo, simplificando ali dá 3 e 2, 3π sobre 2, já falamos ali. Aí você anda mais 45, 315, isso aqui era 6, aqui é 7, 7π sobre 4. Fechou, anda mais 45, você acaba chegando no 360, que é os 2π. Beleza? Bom, e aí, professor? Mas o que tem a ver isso? Tem a ver que a gente vai procurar, para fazer exercício, tem que entender a circunferência trigonométrica. Olha só, a tabela aqui, ó, aquela tabela que tem música, etc e tal. Nós temos aí o seno, cosseno, a tangente, os valores já são conhecidos, seno de 30 é meio, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3, 45, seno e cosseno raiz de 2 sobre 2, e a tangente é 1, e 60, seno é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Você percebe que o seno e o cosseno têm os valores trocados, ó. O seno de 30 é meio, o cosseno de 60 é meio. E aí troca, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Você está invertido, né? Porque são complementares, né? Bom, olha só. O que nós podemos olhar ali na circunferência? Esses valores estão lá na circunferência, ó, tá? Só que lá se resume a esses valores. O que muda lá naqueles outros ângulos lá que não estão aqui é que esses valores pode ser negativo ou positivo. Tem alguns valores que são iguais, tem alguns valores que são negativos, tá? E aí nós vamos procurar fazer exercício de tangente. Bom, aqui nós temos aqui uma outra circunferência. Eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Lembra da relação trigonométrica no triângulo retângulo? Está aqui o triângulo retângulo. Está ali o ângulo que eu chamei de x, né? Chamei aquele ângulo de x. Olha só, se você transportar esse aqui, ó, e esse amarelinho aqui para cá, ó, onde está tracejado, você tem um triângulo, não tem? Aqui, ó. Então você tem o cateto oposto dividido pelo adjacente. É só você transportar ele aqui, ó, né? Você pega ele e traz para cá, ó. Olha lá. Aí você tem, ó, cateto oposto dividido pelo adjacente é o quê? É a tangente. Então, isso aqui, cateto oposto é quem? É seno. Dividido por quem? Pelo cosseno. Então, ó, a tangente de x é seno dividido pelo cosseno. Beleza? Então, nós temos aí... Beleza? Nós temos aí tangente de x é seno sobre cosseno. Se vale para x, vale para qualquer coisa. Então nós vamos ter aqui, ó, eu já tinha feito, eu não vou apagar, vou aproveitar então. Ó, eu tinha feito aqui para vocês, eu vou explicar. Olha só, nós temos aqui, ó, que calcular a tangente de 210. Então, se vale para x, vale para 210. Seno de 210 dividido pelo cosseno de 210. Então nós vamos agora na circunferência trigonométrica e olhar lá o que diz pra gente aqui. Olha só, nós temos aqui, deixa eu ficar na frente, olha só, nós temos aqui 210, olha lá, que é o π sobre 7π sobre 6. Qual é o seno dele? O seno é aqui, né? No eixo horizontal, vertical. É o menos meio. E o cosseno? Aí o cosseno você sobe na horizontal. Menos raiz de 3 sobre 2. Menos, vai dar mais no final. Nós temos aqui, ó, eu fiz aqui pela divisão de fração, você conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Vai dar quanto? Vai dar 1. Esse menos 1 aqui é da circunferência aqui, tá? Vai dar 1 sobre raiz de 3, ó. 1 vezes, aqui vai dar 1, 2 está multiplicando e 2 dividindo dá 1. Então fica 1 em cima, raiz de 3 embaixo, raiz de 3 embaixo. Dá para deixar assim? Não, tem que racionalizar. Racionalizar é você pegar ela e multiplicar pelo fator racionalizante dela, que é a própria raiz de 3. Então, em cima 1 raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui embaixo vai dar 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Logo, 210 tem o mesmo valor de
30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 30 e 210 é o mesmo valor. Vou dar uma dica para vocês. A tangente nos quadrantes ímpares, ela é positiva. É o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Nesses dois quadrantes a tangente é positiva. Por quê? Porque no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno é positivo. E no terceiro quadrante, os dois são negativos. 2 negativo dá positivo, 2 positivo também dá positivo, né? Divisão, beleza? Aí vamos fazer agora 135. 135 nós temos aqui a mesma coisa. Se seno vale para x, cosseno para x, é seno sobre cosseno. Então, seno de 135 dividido pelo cosseno de 135 dá a tangente de 135. Qual é a tangente de 135? Vai lá na circunferência. É pegar o 135 lá, aqui embaixo, na segunda. 135 é raiz de 2 sobre 2, o seno. E o cosseno? Menos raiz de 2 sobre 2. Ué, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, negativo, vai dar isso aqui é igual a dar 1. E mais com menos dá menos 1. Olha lá, só tem um sinal contrário, né? E a tangente de 240? É a mesma coisa, você pega lá, se vale para x, vale para 240. Então, seno de 240 dividido por cosseno de 240, você vai na circunferência trigonométrica. Só que agora é o quê? Na maior, lá onde eu tenho 240 lá. 240 está no terceiro quadrante. Ah, está no terceiro quadrante, então é positiva, né, professor? É, positivo. 240 é positivo. Então, vamos ver quanto que vale? Bom, o seno de 240 é raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Menos meio. Quando você faz essa divisão aqui, ó, você já pode dividir aqui esse 2 por esse 2 e esse 1 por esse 1. Esse raiz de 3 por 1. E aqui menos com menos dá mais, 2 por 2 dá 1, então fica raiz de 3 sobre 1 vai dar raiz de 3. Se você não entender desse jeito, você monta aqui a divisão de fração. Ó. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é você trocar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Aqui, ó, o 2 está embaixo, pulou para cima e o 1 foi para baixo. Aí você fez, ó, 2 em cima, 2 embaixo, dá 1. Um multiplica, outro divide. E raiz de 3 vezes 1 sobre 1 dá raiz de 3. Então, a tangente de 240 graus tem o mesmo valor da tangente de 60 graus. Beleza? É isso. Vamos ficando por aqui. Quem gostou dessa aula, dê um like aí no vídeo aí, para que possa ser divulgado para mais pessoas. Compartilhe o canal aí, o vídeo. E estamos aí. Beleza? Até a próxima aula. Fui!